Ex-procuradores do Estado sugerem medidas mais severas a quem lesa os cofres públicos com trotes aplicados a entidades que garantem a segurança e o atendimento de todos nós. Os números são alarmantes. A proposta é o ressarcimento do prejuízo financeiro sofrido pelo Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar. Quem comete comunicação falsa de crime ou de contravenção está sujeito a uma pena de até 6 meses de detenção e multa, mas não ressarce os prejuízos causados às entidades, com o deslocamento de viaturas, policiais e profissionais envolvidos no atendimento que não aconteceu. E é justamente isso que propõe quem tem a experiência de um procurador do Estado. Como o trote que as pessoas passam é um ato criminoso, é um ato ilegal, é possível sim haver o ressarcimento daquilo que eles causam de prejuízo ao Estado, no caso da polícia, ou ao município, no caso do SAMU. Nós temos já situações, um exemplo que trago do Mato Grosso, em que o promotor ingressou com ação para a responsabilização penal da pessoa que praticou o trote, mas ao mesmo tempo, na mesma ação, já pediu um ressarcimento de R$35 mil, que foi o custo apurado que a Polícia Militar levou na operação de quase 5 horas por causa de um trote. Se o Ministério Público não propuser na ação um ressarcimento, é possível, tanto ao Estado quanto ao município, através dos seus órgãos jurídicos, acionarem a pessoa que foi identificada para que ela faça o ressarcimento dos cofres públicos dos valores que foram dispendidos nas operações montadas em cima de um trote. Recentemente mostramos um trote aplicado à Polícia Militar de Ribeirão, que mobilizou várias viaturas em um condomínio da cidade. E ainda mais o helicóptero Águia. Telefonaram para a PM informando que havia suspeita de um sequestro em uma das casas. Mas era tudo mentira, uma brincadeira de mau gosto, um crime. E quem pagou a conta dos custos que a polícia teve? Ninguém. Mas tem uma saída que depende das autoridades. Já temos em vários municípios do estado de São Paulo legislações específicas estabelecendo punição em termos de multa para as pessoas que se utilizam de modo irregular da linha telefônica. É preciso entender que há uma legislação federal que disciplina o assunto, dizendo que a linha telefônica tem que ser bem usada. Se for mal usada, a pessoa pode sofrer punição. Mas as coisas estão caminhando. Tem um projeto em tramitação no Senado Federal que estabelece punições administrativas para quem comete o crime. E nessa apresentação, há um cálculo que mostra que no período de 1 ano, o Brasil teve um custo com trotes que ultrapassou R$1 bilhão. Já está em nível de debate público e político e legislativo essa questão, de maneira que é um fato auspicioso. E, evidentemente, deve estabelecer alguns critérios, inclusive de responsabilidade civil. É um ponto importante se o Senado realmente apreciar e votar esse projeto. O também experiente ex-procurador-geral do Estado destaca números da macro-região que são assustadores. Segundo dados que ele apurou, as 93 cidades de competência do Centro de Operações Militares recebem uma média de 3.600 ligações por dia. E dessas, 15% são falsas, mais de 500 trotes. É gravíssimo, porque revela, além de uma ausência de consciência cidadã, de respeito às instituições, né, ela contribui numa sociedade que está violenta, não é, para que a violência seja certamente incentivada. Porque no instante em que você desloca falsamente todo um equipamento militar para um lado, você não garante que os bandidos estão do lado contrário, né? Então, eu acho que a solução tinha que ser em nível nacional, em nível estadual, né? E evidentemente que os servidores daqui, eles têm condição de, às vezes, identificar, né, pelo protocolo, mas eu acho que tem que ter um aperfeiçoamento muito grande. Nossa produção levantou que o Ministério Público, a Polícia Civil e até a Procuradoria do Estado precisam ser provocados para tomarem medidas sobre os crimes de comunicação falsa. E eles não recebem denúncias desse tipo. A Promotoria de Ribeirão, por exemplo, disse que até o momento não há nenhuma investigação sobre trotes. Me parece fundamental em que a polícia faça a identificação, o Ministério Público faça a propositura da ação penal correspondente e o ressarcimento de dano, porque só isso é que vai desmotivar as pessoas a fazer uma brincadeira de tão mau gosto como esse. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Secretaria da Segurança Pública informou que o Código Penal criminaliza a falsa comunicação de crime e a perturbação dos serviços telefônicos. Disse também que as polícias civil e militar vêm, ao longo dos anos, realizando trabalhos de conscientização sobre a importância de não praticar trotes por meio de programas como o PROERD e também nas reuniões com as comunidades nos consegues. Falou que a Procuradoria-Geral do Estado tem interesse em impedir os malfeitos mencionados na reportagem e atuará como representante legal da administração pública nas ações que se mostrarem necessárias.